Todo mundo nos ouvindo? Blumenau, dá um oi aí para nós. Ok. Tubarão. Boa noite, Tubarão. Dá um oi. Tubarão está sem áudio. Tubarão não estão nos ouvindo. São Miguel do Oeste. Tudo bem? Beleza. Lages, tem alguém em Lages? A câmera não tá... tem sim. Muito bem, boa noite, Lages. Palhoça. Boa noite, Palhoça. Palhoça também não está nos ouvindo? Três Itilhas. Três Itilhas, tudo bem? Boa noite. Então, pessoal, quero apresentar para vocês a professora Vanessa Jardim, Vanessa Luiza Tuano Jardim, que vai ministrar a unidade curricular Gestão do Sistema de Serviço de Saúde. Essa é uma unidade curricular mais densa, que as outras foram 30 horas, essa é de 60 horas, mas a professora Vanessa já está na sua quarta oferta, juntamente com o desenvolvimento do curso, tem grande experiência, aproveitem bastante a bagagem de conhecimento da professora Vanessa. Professora Vanessa, fique à vontade. Obrigada, Rô. Boa noite, pessoal. Boa aula. Obrigada. Tubarão e Palhoça estão ouvindo agora? Palhoça ainda não retorno. Pode começar mesmo assim? Eu já estou vendo aqui, mas acho que está assim. Ok. Vou aproximar mais você aqui. Palhoça, está ouvindo. Está ouvindo, pessoal de Palhoça? Estão ouvindo? Tubarão, ok. Palhoça também? Palhoça também. Ok, obrigada. Lembra? Desculpa, que ela estava me explicando aqui, tirou, desculpa. É um prazer iniciar essa unidade com vocês essa noite. A gente vai ter uma sequência de encontros aí às terças-feiras. Tem bastante conteúdo, eu acho que é um fechamento bem interessante para o curso de vocês, né? Estamos perto já dos conteúdos finais. Eu divido essa unidade curricular, então a noite de terça-feira vai ser dividida entre mim e o professor Daniel, que vai estar com vocês na segunda parte. E as nossas unidades, a gente tem se conversado bastante, porque as nossas unidades, elas tratam de temas muito semelhantes. Então, quando vocês começarem a acessar o Moodle, vocês vão ver que a gente já propôs uma atividade em conjunto, tá? Para as duas unidades, porque eu vou falar sobre gestão dos sistemas e serviços de saúde. A gente já vai conceituar isso. E o professor Daniel vai falar sobre a organização do SUS, do Sistema Único de Saúde. Então, as duas coisas vão estar muito correlatas. A gente faz um levantamento, né? A nossa viagem começa hoje num levantamento dos conceitos de sistema de saúde e sistema de serviço de saúde, que são conceitos diferentes. A gente vai, a partir disso, levantar o histórico de implantação do nosso sistema, onde a maioria de vocês, né, se não já está inserido, vai se inserir como gestor. A gente, mesmo trabalhando num serviço privado, a gente não deixa de estar em consonância com o sistema que rege o Estado, né? Então, esse conceito a gente vai trabalhar na gestão dos sistemas e serviços de saúde. Eu sou enfermeira, né? Acho que lá no Moodle depois vocês podem ter mais informações sobre a minha
meu currículo, né? Sou uma defensora da saúde pública, tenho bastante respeito pela proposta que é o Sistema Único de Saúde, já vi muitas experiências bem-sucedidas. A gente sabe que há críticas, que há problemas, que há questões a serem melhor geridas, e uma das coisas que eu acredito muito é que a gestão dos sistemas de saúde tem que ser feita por pessoas com conhecimento científico. Então, a formação de vocês é essencial para o bom funcionamento do Sistema Único de Saúde. Acredito muito nisso e tenho certeza que vocês estarem buscando essa formação é porque vocês também acreditam, né, que é algo que vai contribuir na atuação de vocês. Como eu estou vendo todas as turmas, levantem a mão, por favor, quem atua no SUS. Blumenau, bastante. Não sei se todos vocês conseguem se ver, acho que não, né? Vocês estão só me vendo. Mas Blumenau é bastante, Palhoça um pouco menos. Muito legal isso, muito importante. Eu vou precisar muito da participação e da ajuda de vocês no desenvolvimento dessa unidade curricular, para que vocês tragam as suas experiências e tragam, acho que todo professor pede isso, né, gente? Tragam suas experiências e compartilhem, né, com o grupo. E quem não atua no Sistema Único de Saúde? Quem atua em unidades privadas de saúde? Alguém? Em Três Itilhas? Alguém mais? Palhoça, acho que também, né? Então, também traçar os diferenciais, né, entre a gestão pública e a gestão privada é algo interessante, necessário, que a gente pode também fazer no decorrer dessa unidade curricular. Vocês já trabalharam bastante conteúdo que vai embasar a construção do conhecimento nessa disciplina. Nas outras edições do curso, eu trabalhava a disciplina de elaboração de indicadores. Talvez até a professora Carla tenha usado algum vídeo que eu produzi na disciplina anterior. Indicadores são a base para uma gestão, né? As pactuações em saúde são feitas com base em indicadores. Então, todo esse conhecimento também vai ser necessário para vocês desenvolverem, construírem, né, o conhecimento dessa disciplina. Eu vou mostrar aqui na apresentação o que a gente, só para introduzir. Espera aí. Me abre aqui. É 5, né? Obrigada. Bom, então só para introduzir, esse slide aqui eu coloquei uma programação de como a gente vai trabalhar a maioria dos conteúdos, né? Então hoje com essa apresentação, o início e os conceitos de sistemas de saúde e organização dos sistemas e serviços de saúde. A partir da semana que vem a gente entra... Vocês vão perceber, acessem o livro digital dessa disciplina, tá? O material digital, porque a sequência da organização dela está baseada no livro digital, então vai ser bem fácil acompanhar. A gente vai trabalhar conceito de redes de atenção e planejamento estratégico. Já adianto para vocês, hoje, 17, a gente inicia.
A semana que vem, dia 24, o professor Daniel vai dar aula a noite toda, né? Ele pediu por uma questão de agenda. E aí, no dia 31, a gente faz a troca. Vocês ficam comigo a noite toda. A gente vai tentar fazer uma coisa bem dinâmica para não ficar cansativo. Depois, no dia 7, a gente vai para o assunto dos indicadores. 14, gestão estratégica e intervenções. E, finalmente, lá no dia 21, vocês têm a avaliação da disciplina. Bom, começando a entrar aí nos conceitos, né, de sistema e conceito de sistema de saúde. Quando vocês acessarem o Moodle, não sei se alguém já acessou, espero que sim, a gente analisa, tem um artigo que analisa as características, né, a posição do sistema de saúde em relação aos sistemas sociais. Eu coloquei aqui os símbolos de alguns sistemas de saúde. Queria saber, voltando agora para os polos, algum de vocês reconhece quais são esses sistemas de saúde e se algum de vocês gostaria de falar um pouquinho do que sabe. Tem como trazer os polos de novo? Isso, obrigada. Então, devolvo para vocês agora o questionamento. Da imagem que vocês viram, os símbolos que vocês viram. Posso até projetar de novo antes que alguém venha trazer a informação. Alguém reconhece algum dos símbolos dos sistemas de saúde que foi apresentado ali? Vamos lá, pessoal, não se acanhem. Palhoça. Oi, eu conheço... Alô? Tá escutando, professora? Estou ouvindo. Tá, o NHS da Inglaterra, né? O SUS é um pouco parecido, lembra o sistema deles lá, que é também a universal, o governo que disponibiliza para todo mundo tem acesso a ele. E deixa eu ver o que mais. Ele lembra muito do sistema do SUS também, que deveria ser um atendimento universal, de equidade também, então ele trabalha com isso. E o do Canadá também, que o do SUS é um pouco baseado no sistema do Canadá, que já começou alguns anos atrás, né, até da época do Lalonde, né, que começou um sistema voltado para a saúde preventiva e de atenção primária. E é interessante do NHS da Inglaterra, ele tem um foco bem interessante assim, com o enfermeiro. Eu sou enfermeira, né? E lá o enfermeiro tem um papel importante no sistema de saúde, né? Então, o atendimento, às vezes, passa primeiramente, em alguns casos, né? Principalmente de atenção primária, com o enfermeiro. Muito obrigada pela tua colocação. Como é teu nome? Francelise. Francelise, minha colega enfermeira. Obrigada pela tua colocação. E realmente o que a Francelise colocou tem muitas semelhanças. O nosso SUS se baseou, sim, né? E até por isso a gente tem essas imagens aqui reunidas no NHS da Inglaterra. E baseou-se no sistema do Canadá e também é muito semelhante ao sistema indiano, né, que tem como os princípios da universalidade. Esses conceitos, eles estão trabalhados no livro-texto de vocês e diferenciam, o que eu vou resgatar um pouquinho é a questão histórica da construção desses sistemas de saúde. Sobre o primeiro ali no canto esquerdo, né, que esse não é o símbolo oficial, mas todo mundo reconhece como o símbolo da medicina com a bandeira dos Estados Unidos, né? Alguém saberia me dizer qual é a diferença do sistema de saúde americano? Quem já assistiu Cycle?
Alguém vai falar, gente? Agora eu não tô vendo vocês. Oi, voltaram. Quem não assistiu Cycle, né, que é um documentário feito pelo Michael Moore, questionando o sistema de saúde americano, o link já está disponível no Moodle de vocês, tá? E consta como atividade complementar assistir e fazer uma reflexão sobre o filme. Então fica o convite para o próximo final de semana, que promete chuva. Ah, não, é aqui, né? Vocês estão tudo longe. Mas toda Santa Catarina, né? Vai estar sob chuva. Assistir ao documentário. Claro que desde do governo Obama, o documentário de 2011, se não me engano, 2008, ele é bem antigo. Desde lá, o governo Obama já fez algumas preposições diferentes para a universalização do acesso em saúde, mas a partir do que assume o novo chefe de Estado, né, Donald Trump, a questão do sistema de saúde baseado no seguro saúde se mantém nos Estados Unidos. Tá? O documentário é bem interessante, porque até o livro de vocês fala isso também, porque os Estados Unidos dividem. Eu não estou dizendo que o sistema é bom ou ruim, é melhor ou pior do que o Sistema Único de Saúde ou sistemas de acesso universal como o NHS ou o próprio SUS. Tá? A gente não está julgando as formas de organização, mas enxergando diferentes formas de organização. Então, hoje, o sistema de saúde americano, ele é baseado no seguro-saúde, então ele é privado, basicamente privado, e as pessoas que não têm condições de financiar um seguro-saúde, elas podem ser atendidas pelo Estado num sistema chamado Medicaid, que é para os muito pobres. Então, terão acesso só os muito pobres. Uma grande parcela da população não é nem pobre, nem tem recursos suficientes para manter um seguro-saúde, que não é barato. Então, mais de 40 milhões da população americana fica descoberta nas situações de saúde. E quando tem alguma emergência, alguma necessidade, acabam contraindo grandes dívidas com o Estado, né, com os serviços que oferecem a saúde. Formas de organização diferentes. O NHS, que a Francelise comentou, onde o SUS se baseia, ele tem muito bem estruturado os GPs, que são o equivalente às nossas unidades básicas de saúde. Então, o primeiro atendimento, a proposta de prevenção aos agravos em saúde, tem uma força muito grande no sistema de saúde da Inglaterra, como também o Canadá, né, que é estruturado com essa base, mas um exemplo de um sistema universal bem sucedido, com um funcionamento de amplo alcance e com equidade, com certeza é da Inglaterra, né, porque a população tem o que precisa quando precisa. Então, os que precisam de um encaminhamento para serviços ambulatoriais especializados não passam meses numa fila para conseguir isso, eles conseguem esse encaminhamento. Ah, mas existem pessoas que pagam pela saúde na Inglaterra? Existem. Tá? Nem toda a população é usuária do Sistema Nacional de Saúde Pública, National Health System, né, o significado de NHS, e existem sim serviços que são pagos. A odontologia, embora seja um serviço oferecido no sistema, existem odontólogos que cobram pelas suas consultas, médicos que cobram pelas suas consultas, e quem pode opta por pagar. Então é semelhante ao que acontece aqui no Brasil. Nós temos o sistema público de saúde, mas quem opta, né, quem escolhe, pode também contratar esses serviços à parte do que o Estado fornece. Continuando aqui a conceituação,
só para a gente levantar os conceitos relacionados a sistemas e serviços de saúde. Então, historicamente, o Estado, quando a gente remonta lá antes da Primeira Guerra Mundial, levantando informações da criação, né, do sistema. Então, os sistemas de saúde, eles são recentes, né? Podem ver que a definição adotada pela Organização Mundial da Saúde, ela é do ano 2000. Então, bibliografia bastante recente para determinar algo que vem sido construído. Então, os sistemas de saúde são definidos como o conjunto de atividades no qual o principal propósito é promover, restaurar e manter a saúde da população. Promover, restaurar e manter a saúde da população. Antigamente, como é que isso era feito? Como é que a saúde da população era cuidada? Gostaria novamente de contar com a participação de vocês com essa questão. Historicamente, se vocês não tiverem... A gente vê em seriados, né? A gente vê... ou, se alguém já leu o livro-texto, tem as informações, mas se não, historicamente, antes da criação dos sistemas de saúde, como a população era cuidada, como esse propósito era alcançado de promoção, restauração e manutenção da saúde da população. Alguém tem ideia? Ninguém nunca vê filme de época aí? Meu Deus, tem pelo menos umas 100 pessoas aí, ninguém quer se manifestar. Vamos lá. Oi, acho que tem a questão das caridades, né? Que tinha um médico particular, talvez antigamente, mas principalmente era a questão da caridade, né? Principalmente no Ocidente, as igrejas católicas, né? Ótima lembrança, Francilise. Ainda bem que ela está me ajudando, tá, pessoal? Porque vocês aí... Olha só o polo dela que cheio. Chama seus amigos aí. Alguém mais quer falar? A questão da história da medicina, ela é muito mais antiga, remonta muito mais séculos atrás do que os sistemas de saúde, sem dúvida. Tá? Então, os cuidados eram feitos principalmente, como a Francilise disse, vinculados à igreja, né? Não era uma responsabilidade do Estado, e vinculados à caridade. Então, as irmãs, né? A enfermagem tem muito, remonta muito às freiras, né? Que faziam os cuidados, e tudo se relacionava, quando a gente analisa a história, uma guerra sempre avança a sociedade de uma certa maneira, né? Infelizmente, isso é fato. Avança a tecnologia, avança a sistematização, então a história da enfermagem coincide com uma guerra, né? A Guerra da Crimeia, e como começou-se a sistematização da assistência, e a história dos sistemas de saúde também. Então, a organização por meio de hospitais, e a partir dali, no período durante a guerra, eram os soldados que precisariam de cuidados. Então, eles eram atendidos nesses grandes hospitais. Quando haviam grandes epidemias, estes eram levados aos hospitais. E não era responsabilidade, os hospitais em si não eram responsabilidade do Estado. Eles eram responsabilidade da igreja ou da caridade. A partir de algo muito marcante na história
principalmente da Europa, né, que é onde a gente herda a civilização, então é onde a gente busca as nossas referências. Algo muito marcante foi a Revolução Industrial. Provavelmente alguma disciplina alguém já trabalhou com vocês a origem do SUS, né? Aquele filme que remonta desde do INAMPS, INSS, o Seguro Social. Isso não aconteceu só aqui no Brasil, né? O Brasil também é um exemplo de transição, que passou por essa transição. Então, sai simplesmente da responsabilidade do Estado, da responsabilidade das igrejas. Na Inglaterra, né, a criação do Sistema Nacional de Saúde inglês passou ainda pela lei dos pobres. Então, os pobres precisavam de algum auxílio e somente os pobres é que receberiam cuidados em saúde. A sistematização disso passou a acontecer quando, pós-Revolução Industrial, os trabalhadores começaram a se organizar e aí a preocupação não era a saúde dos trabalhadores em si. A preocupação era manter a mão de obra funcionando, né? Os países estavam em franco crescimento, Inglaterra, Alemanha, em franco crescimento industrial, e eles tinham que manter aquela população trabalhadora saudável, né, por uma questão capitalista, simplesmente. Alguém tem ideia de qual foi o primeiro país, né, e aí talvez vocês se surpreendam, qual foi o primeiro país que sistematizou a atenção à saúde pelo Estado? 1 minuto para alguém se manifestar. Procura no Google. Qual foi o primeiro país? O amigo de São Miguel do Oeste só está fugindo ou tá? Não vai responder. Bom, gente, no final da década... Ninguém? Blumenau? Blumenau vai falar? Tá fechado o microfone. Alguém vai falar ou eu vou continuar? Vou continuar, tá, gente? 13 tilhas, professora. Ah, obrigada. Alemanha, professora. Boa. A Alemanha ainda era baseado na saúde dos trabalhadores. Entendo por que você colocou a Alemanha, porque ela foi a primeira a organizar o seguro social, né? Assim como o Brasil, todos os trabalhadores tinham então que ter acesso aos serviços de saúde. E aí o sistema de financiamento era, retirava-se um montante, né, do que o trabalhador receberia para que fosse o seguro de saúde dele e os serviços de saúde seriam disponibilizados a esse trabalhador. E a Alemanha realmente foi a primeira a estruturar dessa forma. Agora, qual é o grande problema? Qual é o grande... Professora Blumenau, está me escutando? Pode falar. Eu gosto de fazer uma análise sobre saúde pública antes mesmo de sistema, de como é organizada a medicina, né? Porque a medicina, naturalmente, ela sempre foi de origem elitista, né? Então, sempre se criou a medicina para poder cuidar dos nobres e depois, quando a gente tinha os burgos, dos burgueses, né? Então, ela vem num caráter muito assistencialista para essa elite e ela se torna depois uma medicina sanitarista pela questão das pestes,
porque aí o pobre que adoecia, mas adoecia também na peste negra, na gripe espanhola, na febre amarela, também tinha a elite como uma grande, atingida por isso. Então é aí que ela pega essa medicina sanitarista. Porque ela só vai se voltar realmente para as classes mais baixas, né, a situação, e depois pós-revolução industrial, porque aí o trabalhador ele acaba sendo só uma peça de trabalho. Então, não foi o trabalhador que conquistou isso, mas foi a própria elite que oferece isso para manter uma peça de trabalho saudável. E ela é assim até hoje, porque nos livros de medicina que eu leio, até hoje, os mais atuais, eles ainda falam da doença, na epidemiologia, que tal doença tira tantos dias de trabalho do trabalhador. Então, ela ainda não fala em qualidade de vida, ela não fala na questão da saúde do cidadão ou da pessoa, mas fala em perda de trabalho. Então, quantos dias úteis que ela está perdendo de trabalho. Então, a medicina ainda é baseada nisso. E quando a gente vai montar o sistema de saúde, ela vem se montando baseado nessa característica da medicina. Então, antes do pré-SUS, ele só tinha, na maioria, para o trabalhador, para ser realmente a questão de manter mão de obra. E as casas de caridade era porque realmente era para os miseráveis, né? E aí, fazendo uma correlação do que a senhora falou sobre a medicina americana, ela é muito parecida ainda nisso. Por isso que eu acho ela muito rudimentar. Apesar do alto investimento que eles têm em saúde, ela tem ou para o muito pobre, ou para quem trabalha e tem como benefício plano de saúde. Não é à toa que, dentre todos os países desenvolvidos, ela é que tem menor expectativa de vida e menor anos de qualidade de vida. Então, se a gente for comparar com outros países desenvolvidos, ela está atrás de todos eles, sendo o país que mais investe em saúde. Então, se o gasto de saúde é alto e a eficiência é pequena, eu faço meu juízo de valor, que é ruim, sim. Eu acho que a gente avalia, tem que ter a avaliação crítica que não funciona, porque ela ainda está na ideia de que saúde é uma mercadoria e não é um direito do cidadão. E aí, pensando no nosso SUS, quando ele vem criado num período de muita disputa ideológica, e quem formulou o SUS tinha um caráter mais à esquerda, tá? Eu acho que isso contamina um pouco, as discussões hoje, porque o SUS, ele, nesse mundo que ele está hoje, que a gente coloca que ele é um direito cidadão, ele não mais consegue se adequar nesse mundo onde tudo é mercadoria. Então, por isso que talvez a gente tenha tanto ataque ao SUS nesse momento, né? Mas acho que conhecer a história da medicina nos ensina muito como que vai ser esse sistema que eles estão montando, né? Tá, obrigado. Como é o seu nome? Mário. Mário, muito obrigada pela sua contribuição. É muito pertinente, né, fazer essa análise, até pela questão do tempo, eu não quis abordar a partir da história da medicina, né, porque a gente tem que discutir aqui a estruturação dos sistemas, e você toca num ponto extremamente interessante e nevrálgico quanto à organização do sistema de saúde, que é um sistema de saúde público, de acesso universal, num mundo capitalista. Tá? Então, o capitalismo, ele interfere muito no bom andamento do sistema. E concordo que os ataques ao Sistema Único de Saúde se devem principalmente a isso, né? Pela base da nossa sociedade ser capitalista. E fazendo o link, né, com a informação que eu estava solicitando a vocês, quem realmente, então, são períodos, né? A proteção do Estado, ela é dada aos pobres, tá? Então, Europa, isso acontece, a gente vai trazer o histórico, porque o histórico europeu é parecido com o nosso, então, são os pobres que precisam, hoje os Estados Unidos mantêm o Medicaid, né? Só para os pobres, e deixa uma grande parte da população descoberta, e a elite podia ter acesso, né, à medicina que os cuidava, a medicina paga, né, como mercadoria.
quando o Estado começa a se preocupar com a situação de saúde, na forma sanitarista, né, realmente, historicamente, passa então a ter a criação das casas dos pobres, os abrigos, e aí, quando entra a Revolução Industrial, é que se começa a organizar um sistema. A gente não consegue falar de organização de um sistema de serviço de saúde até a Revolução Industrial. Até então, ela, como você bem colocou, era elitista e caridosa, né? Se dividia, se contrapunha nesses dois aspectos. A partir da questão dos trabalhadores, concordo, né? A questão é totalmente capitalista. Então, a saúde do trabalhador é para que eu tenha a pessoa trabalhando para mim, que eu não perca dias de trabalho, não perca a produtividade com o adoecimento daquele indivíduo. Só que a população como um todo se mantinha descoberta, né? Não havia um sistema que atendesse, ou conforme a definição da Organização Mundial da Saúde, que promovesse, restaurasse e mantivesse a saúde da população como um todo. Então, o primeiro, do ponto de vista de sistema de saúde, foi no final da década de 1920, né? Então, é um passado não muito remoto, que a União Soviética, um país socialista, né, a ex-União Soviética, a então União Soviética, institui seu sistema de saúde. O primeiro de acesso universal, não só voltado aos trabalhadores. Tá? Então, esse raciocínio politizado que o nosso colega trouxe para a gente, ele é extremamente relevante na estruturação da organização dos sistemas de serviço de saúde. Existem algumas coisas que realmente não são coerentes com os princípios do capitalismo, né? Quando a gente e a origem, né, de um sistema de acesso universal, ela é socialista. Nos períodos das grandes guerras, né, também houve essa organização e a proposta de universalização do acesso à saúde, porque já não mais era suficiente a cobertura apenas aos trabalhadores. Isso gerava, assim, né, outras questões. E toda a Europa, né, todos os grandes países em desenvolvimento começaram a passar por essa estruturação de um sistema de saúde de acesso universal. Começou-se a criar os conceitos de cidadania, com exceção, como é até hoje, aos Estados Unidos, que ainda tem o conceito capitalista de mercadoria, e que, quando se a gente analisar, talvez quem discordar desse meu raciocínio, por favor, se manifeste. Nós somos extremamente influenciados pela estrutura americana, pelo estilo de vida americano. A nossa política também, questões relacionadas à organização familiar, a gente copia muito, né, recebe muito o estilo americano. E aí a gente tem um sistema de saúde universal, mas que ainda copia um modelo curativista, né? A gente prega, né, dentro da estrutura do sistema, a promoção à saúde, mas o foco de toda a organização do sistema ainda é curativo. A formação dos nossos médicos, muitas universidades têm reformulado, né, as carreiras, os planos de ensino e acrescido questões relacionadas à promoção e prevenção à saúde, mas ela é basicamente hospitalocêntrica e centrada no médico, curativa. Podemos comentar a recente resolução judicial aqui
o Sistema Único de Saúde se submeteu, onde impede que outros profissionais exerçam atividades que já eram comuns no serviço de saúde. Foram consideradas, né, por uma ação do Conselho Federal de Medicina, uma ação privativa do médico. Ou seja, outros profissionais de saúde não podem mais trabalhar com promoção, solicitação de exames, são algumas questões pontuais que foram questionadas. Acredito que a maioria de vocês já tem acompanhado essa discussão. Então, a gente tem um modelo que tem muito para funcionar, mas ainda considera a saúde do ponto de vista capitalista. E a formação ainda é curativa. A gente não consegue efetivamente sustentar todos os princípios que estão por trás de um atendimento universal. A gente já vai avaliar aqui quais são esses princípios. E se alguém tiver algum contraponto, eu acho muito rico, tá? Se alguém tiver algum contraponto dessas declarações que eu estou fazendo aqui, por favor, né, se coloque. Eu acho que a discussão é o que vai fazer a gente construir o conhecimento, tá? Por que eu coloquei esse conceito aí nesse slide de cidadania, né? Porque é o que rege a nossa... o quando da criação do SUS, né, e o quando da criação dos diversos sistemas de saúde de acesso universal, se coloca como direito do cidadão, ou o alcance da cidadania por meio da universalização dos cuidados em saúde. Então, o Estado se torna responsável, né, pelos cuidados em saúde, pela efetivação desse cidadão. Então, ele é cuidado, ele é considerado cidadão e ele tem o direito a receber os cuidados necessários à saúde dele. E, novamente, né, retomando, eu acho importante salientar essas três funções que são aqui destacadas no conceito da Organização Mundial da Saúde: promover, restaurar e manter a saúde da população. Existem práticas que podem ser incorporadas aos sistemas, né, e aos serviços de saúde que não têm nenhuma finalidade de restaurar, somente promover. E isso ainda precisa quebrar muitos paradigmas. Isso ainda é algo que o Sistema Único precisa amadurecer para alcançar. Continuando aqui, um outro conceito, só a diferenciação, né, não sei se ficou claro aí na projeção, os slides, mas nós temos então três tipos hoje, né, na organização dos sistemas de saúde. A gente tem três tipos principais: um sistema de saúde público, gratuito e universal. Então, o que está em rosa, né, a gente vê uma predominância deles. O outro tipo é o convênio, né, misto. Então, eu trabalho de saúde pública e saúde privada. Então, alguns países que está em verde apresentam esse tipo de organização, de sistema, né? E países com seguro saúde privado como política preponderante, os países que estão em azul. Então, principalmente Chile, Estados Unidos, né? O que, com certeza, analisando aspectos de gestão, quando a gente analisa indicadores de gestão, a questão colocada pelo colega de que o sistema americano
não é bom, né, é ruim por conta dos indicadores de gestão, gastos excessivos, porque ele é totalmente curativo, né, então é a medicina, o cuidado em saúde que se mais gasta com o curativo, e ao mesmo tempo sem cobertura completa, é que não é, talvez nesse momento, né, fazer essa análise, né? Até uma das propostas que eu faço para vocês como atividade referente a esse conteúdo é que vocês façam uma pesquisa, né, em grupos e descrevam um sistema de saúde que não seja do Brasil. Então, vocês têm aí várias opções e enquadrem esses sistemas dentro dessas 3 principais propostas, que são as maneiras com que se organizam. É um sistema público de acesso universal, é um sistema público de seguro social, né, um misto de saúde pública com saúde privada, ou um sistema preponderantemente privado. Tá? É uma informação facilmente encontrada nas redes, né, online, e eu deixei também um vídeo para vocês na página do Moodle, para que um vídeo que faz um apanhado dos principais sistemas de saúde do mundo e como eles se relacionam com a criação e o desenvolvimento do SUS. Então, esse conceito, né, da tipologia principal, público de acesso universal, público de seguro social e o sistema privado. A gente poderia citar público de acesso universal, principalmente, né, os países que adotam a Inglaterra, que a gente já comentou, o próprio Brasil, Suécia, Finlândia, que fazem um mix de público e privado, Espanha, Itália, Portugal. O de seguro social, como é que funciona? Então, acho que como a gente tem o SUS, deixa eu voltar aqui só um pouquinho. Como a gente tem o Sistema Único de Saúde, é mais fácil para a gente identificar essa estrutura de sistema, né? Onde o financiamento é todo feito pelo Estado e o recurso do financiamento é feito por meio dos impostos que são pagos. Né? Então, quando a gente fala que a gente quem é dono do SUS, nós somos mesmos, porque os impostos que nós recolhemos são utilizados para a manutenção do serviço. Então, financiamento a partir dos impostos, a organização e a administração, ela é totalmente pública e no caso do nosso sistema de saúde, ela é hierarquizada pelos níveis de gestão. Então, nível federal, estadual e municipal. Né? O atendimento tem que ser dado em nível municipal, que é onde a população se encontra, né? E o recolhimento, o financiamento desse sistema é feito pelos impostos municipais, estaduais e federais. Então, todo o sistema é gerido hierarquicamente. Né? Acontece aqui no Brasil a contratação de serviços privados pelo sistema público de saúde. Se o sistema não tem condições de prover tudo, então ele contrata um serviço privado e isso é muito comum. Mas não tem exclusivamente o investimento do usuário. Para o usuário, é gratuito, o atendimento é fornecido pelo Estado, mesmo que ele tenha que contratar o serviço. No caso, né, da segunda tipologia de sistema de saúde, que é o sistema público de seguro social, o exemplo desse de seguro social é a Alemanha, Bélgica, França, Holanda, Áustria. Então, eles têm uma contribuição retirada sobre as folhas de pagamento dos funcionários. Ainda é vinculado a quem é empregado, né?
o acesso... Boa noite, professora. Oi? Tubarão? Tubarão, tem uma dúvida. Pode falar. Você acabou de mencionar o financiamento, né, de alguns exames, enfim, alguns atendimentos que não têm cobertura pelo SUS, que existe uma cota que é paga pelo município para fazer em serviços particulares. Foi isso que a senhora falou, né? Isso. Tá. Deixa eu te fazer uma pergunta. Isso. Deixa eu te fazer uma pergunta. Pode existir o financiamento de 50% do pagamento pelo município e o paciente pagar os outros 50%? Isso é permitido? Não. Então é ilegal essa prática? Fere totalmente os princípios do SUS. Entendi. Talvez alguma... Totalmente. Ok. Totalmente. Uma outra dúvida. Em pactuações de CIB são propostas as propostas de PPI, né? Aquilo que se necessita para aquilo que existe de média complexidade. A gente tem um encaminhamento de produção, seja através de ESUS ou de CIA, principalmente de CIA, né? A gente tem uma série de encaminhamentos a respeito daquilo que é enviado para atenção de média complexidade, encaminhamentos, exames, enfim. Eu entendo que a proporção dos encaminhamentos para o CIA seria subsídio para requerer o aumento de teto de PPI. Sem dúvida. A base é essa? Cada produto... Só concluindo. Pode falar. No entanto, isso não é uma garantia municipal, porque a gente vê que por mais que às vezes o município ele demonstre, muitas vezes é uma luta você ajustar essa PPI de acordo com a real necessidade municipal, o que gera, por consequência, esses convênios, né, que se contrata fora parte. Eu queria que a senhora só mencionasse um pouco sobre isso. Obrigada. Tá. Quem perguntou? Como é seu nome? Thaís de Tubarão. Thaís. Obrigada, Thaís, pela sua colocação e dúvida. É complexo. A gente vai trabalhar na terceira semana o planejamento estratégico. E o planejamento estratégico se baseia totalmente na pactuação, né? Nas pactuações que são feitas pelo município. O princípio de organização, ele tem, seguindo o princípio da equidade, aquilo que eu demonstro como demanda, eu preciso receber como serviço. Infelizmente, a estruturação do sistema como um todo é falha, né? A gente não tem o que precisa para quem precisa. A avaliação, isso parte para aspectos muito políticos. Algumas vezes, a instalação de um serviço de média complexidade, ela não responde, Thaís, e isso é frustrante, ela não responde aos indicadores. Ela não responde às demandas que foram justificadas em um sistema de informação, em um sistema que fomenta, né, a organização do SUS. Infelizmente, ela é determinada a partir de interesses políticos, né? E isso é algo que corrói o sistema. Corrói, porque a gente luta pelos indicadores, luta pela manutenção deles, e muitas vezes a mera confirmação da existência deles não nos garante os serviços necessários para a população do nosso município, né? São outras questões, principalmente políticas, que, não posso falar uma palavra muito pesada, mas que corrompem, né, a estrutura do sistema. Quanto a esse financiamento compartilhado com o usuário, ele é totalmente contra o princípio de universalização do acesso do Sistema Único de Saúde. Não se deve, o sistema público nunca deve cobrar por um serviço.
Na prática, eu vou contar um caso familiar. Na prática, isso acaba acontecendo. Não foi uma oferta do serviço público, mas meu pai é um usuário do SUS. Ele fez consulta na unidade de saúde, foram solicitados vários exames, muitos deles foram feitos pela rede, né? A grande maioria foi feito na rede, até com uma agilidade surpreendente, felizmente, né? Eles também moram aqui em Florianópolis. Então, o município encaminhou, usou diversos serviços da rede e alguns exames têm uma fila de espera muito maior, são um pouco mais complexos, tem a fila de espera muito maior. Então, por conta própria, ele financiou esses exames. Mas jamais, foi uma sugestão dada na unidade de saúde para agilizar o atendimento. Mas jamais isso deve partir do município como uma solução. Então, a gente, financeiramente não tem nem como justificar isso, né? Se isso acontece, é alguma coisa que na produtividade que vai ser lançada nos sistemas de gestão, não tem como justificar o pagamento de metade. Para mim é muito complexo enxergar isso. Então, corrupção ou aspectos políticos, infelizmente, corrompem a organização de um sistema. Quando a gente falar sobre planejamento estratégico e gestão estratégica, a gente vai buscar todos esses parâmetros que definem os princípios da equidade. Né? Como é que se faz? Hoje a gente já entra um pouquinho no conceito, que é o que a gente vai trabalhar na aula que vem, no conceito de rede de assistência. E a rede deve dar conta da equidade. Se eu preciso encaminhar para um atendimento ambulatorial ou para um atendimento de média complexidade, eu preciso ter para onde referenciar o meu usuário. A base, sim, vai ser a promoção e a atenção nas unidades básicas de saúde, mas a rede tem que funcionar. Inclusive, só antes de falar sobre rede, só finalizando aqui. Tudo bem, Thaís? Tu quer questionar mais alguma coisa ou... Ok, professora, obrigada. Obrigada a você pela tua colocação. Então, eu volto aqui só para a gente finalizar esse conceito. Uma hora voa, gente. Só para finalizar esse conceito das tipologias. Então, no caso do sistema de seguro social vinculado aos trabalhadores, tá? Então, não tem uma cobertura universal. E no caso dos sistemas privados, o pagamento é feito direto ao provedor ou por meio de um seguro privado voluntário. Existem algumas... Quando o Estado... Então, o Brasil tem um sistema público de acesso universal como preponderante, mas a gente também funciona com um sistema de saúde privado, né, totalmente privado. Os trabalhadores ainda consideram como uma grande vantagem, né, quando vão procurar um emprego, se a empresa oferece plano de saúde. Né? Então, no nosso ideário, no pensamento da população, ainda é muito forte, novamente, pela minha leitura, o tanto que a gente copia o estilo americano de vida, né? Então ainda é muito forte que eu tenha um sistema de saúde privado. Mas a gente não considera que esse seja o sistema preponderante no Brasil. Então, a gente enquadra o Brasil no sistema público de acesso universal. Os Estados Unidos são o principal, né, país que tenha, né, um sistema de saúde privado,
E muitos países, assim como o Brasil, embora tenham acesso universal, mantém em paralelo, né, segmentos com pagamento direto ao provedor de saúde. Novamente usando o termo que foi usado pelo, acho que é Mauro, né, o colega que falou, tratar a saúde como mercadoria. A gente vê isso no Brasil, com certeza. Bom, pensando então na conceituação, novamente vamos voltar lá para a Inglaterra, né? Então, pensando na conceituação e estruturação de um sistema de saúde, tem uma outra imagem no artigo para leitura, é um artigo da Revista de Saúde Pública. Tem uma outra imagem bem interessante que conceitua. Depois vocês acessem o artigo para entender. Mas a sociedade como um todo, deixa eu só tirar dessa para tentar explicar. A sociedade como um todo, né? Então, a estrutura social como um todo, dentro dessa estrutura social, o sistema de saúde. Então, o que a gente está vendo hoje é o sistema de saúde. Dentro da estrutura social, eu encaixo o sistema de saúde, que são os princípios que regem a minha estrutura de atendimento à população. Então, os sistemas podem ser públicos, de acesso universal, de seguro social ou totalmente privados. Essa é a estrutura geral. A partir dessa estrutura geral, dentro do sistema de saúde, eu tenho que conter os sistemas de serviços de saúde, que é o grande nó que a Thaís trouxe. Então, tá bom, eu tenho um sistema que prevê o acesso universal, eu tenho um sistema que prevê equidade, o que precisa para quem precisa, mas eu não tenho isso efetivamente no meu município. Eu não consigo garantir a realização de exames mais complexos ou consultas ambulatoriais de especialidade para a minha população. O defeito não está no sistema de saúde, que é regido pelo ideário social, né, de uma nação. O defeito está na organização dos serviços de saúde. E a proposta de organização dos serviços de saúde, que é uma proposta brilhante do ponto de vista gestor, mas a operacionalização dela, pelos motivos que a gente já comentou aqui, corrupção, má administração, questões políticas, né, que entravam o bom funcionamento. Então, a idealização da organização dos serviços de saúde no sistema de acesso universal é uma idealização em redes de atenção. E isso foi proposto, voltando aqui à imagem, deixa eu ver se eu consigo até... não tem como dar... Não, eu quero deixar só a imagem grandona aqui. Diminuir um pouquinho. Eu espero que... Deixa eu ver se eu consigo deixar ele grandão. Não fica. Quando vai para a apresentação, ele fica pequeno. Vou tentar deixar maior aqui, então. Essa figura aqui, ela é uma figura denominada, né, o
organograma, relatório a partir do relatório de Downson, em 1920, a estrutura, então, o que era necessário relacionado a serviços de saúde, de acordo com a organização geográfica da população. Depois, vocês olhando no computador pessoal, cada um olhando a aula, vocês vão conseguir talvez enxergar melhor do que na projeção da imagem. Mas ele trabalha, o raciocínio dele é o mesmo raciocínio que rege hoje a organização do Sistema Único de Saúde aqui no Brasil. Então, eu tenho os centros de saúde onde está a população. Então, esses pontinhos aqui são os centros de saúde, onde seria o trabalho de atenção básica, né, de cuidados básicos à população. Junto a esses centros, ou como referência para esses centros, eu tenho serviços complementares. Então, serviços diagnósticos, o porte pode variar de acordo com o tamanho do município. É o mesmo raciocínio que o Sistema Único de Saúde se baseia para a organização. Depois, eu tenho centros de saúde secundários, onde seriam as especialidades, né, que esses serviços referenciariam para esses centros de saúde especializados. No caso da figura de Downson, ele fala sobre hospitais de ensino, porque Downson é inglês, né, então sempre se atrelou na construção, né, a formação do profissional. Então, hospitais de ensino, necessariamente, quando a gente olha a estrutura de redes hoje, não são só hospitais de ensino que são referência, né? Então, os hospitais, de um modo geral, seriam considerados como referência. E ainda o serviço domiciliar, né? Para aqueles que não necessitariam de internação, teriam como opção o serviço domiciliar, dependendo da gravidade. É um conceito, deixa eu voltar para a apresentação. É um conceito estritamente baseado na territorialização. Então, a partir disso que se criam os princípios do SUS, que entre eles, né, envolve a estrutura de acordo com as bases territoriais. Então, foi em 1920 que pela primeira vez se propôs a definição dessas bases e da população-alvo, quais seriam as regiões de saúde e quais seriam as maneiras de organizar a assistência em saúde. A hierarquia, o que precisa para quem precisa. Eu não preciso ter um aparelho de radiodiagnóstico em todo o bairro do meu município. Eu justifico a necessidade de ter um aparelho de radiodiagnóstico de acordo com o tamanho da minha população e de acordo com os indicadores de adoecimento que necessitam de um radiodiagnóstico para essa população. Então, a base, a territorialização é a base da organização desse sistema. A partir, então, dos estudos, né, que começaram a ser desenvolvidos, coincide também com o desenvolvimento da ciência epidemiológica, né, quando a gente considera que a epidemiologia também cresce junto com a história da medicina, acompanha a história da medicina. Então, quando muito mais remoto, né, mas começa a se contar a população, levantar as necessidades, registrar, né, mortes, número de nascimentos, os eventos vitais. Quando isso começa a se tornar cada vez mais sistematizado, a partir disso a gente consegue ter bases
né? Conhecer o nosso território para definir, então, quais serão os serviços de saúde necessários para garantir o atendimento do meu sistema. De forma geral, a estrutura de rede, né, tem que contemplar também o que a gente vê aqui, atenção primária, secundária e terciária, no nível hospitalar, e contempla o que a gente enxerga como estruturação do Sistema Único de Saúde, na teoria, concordo, né? Na prática, a gente observa situações, longas filas, né, para a realização de determinados procedimentos. A própria unidade básica de saúde muitas vezes não dá conta das demandas que deveriam. Os serviços de emergência sempre superlotados, né, a população não sabe a que serviço recorrer, e aí o pensamento é sempre a busca hospitalar. E embora tenham sido feitas ainda, né, estejam sendo feitas melhorias, a gente precisa consolidar principalmente os indicadores, os dados, para que sejam base da gestão. A gente vai trabalhar um conteúdo, né, relacionado a essa estruturação de rede, o que é disponibilizado em bases online relacionadas às pactuações, né, o que é realmente pactuado e o que é cumprido da pactuação. A gente tem acesso a alguns relatórios assim, os gestores principalmente, né, precisam alimentar esses sistemas e têm acesso a essas bases. Então, na sequência das aulas, a gente vai começar a discutir essa consonância do que é previsto, do que é planejado como sistema, do que é ofertado como serviço e quais são as ferramentas de gestão desses serviços que a gente pode se valer. Tá bom? Alguém tem alguma questão, alguma dúvida relacionada a esse tema? A gente já está no momento de encerrar. Quer fazer alguma colocação? Professora Blumenau. Por favor. Professora, acho que quando a senhora falou que a gente tem uma questão do sistema e dos serviços, né? Eu até acho que a gente fica muito com foco nos serviços. A gente sabe da dificuldade de operacionalizar, da questão do financiamento. Só que quando a gente fala em barra de financiamento, a gente está falando do sistema como um todo. Porque o que talvez impeça a questão de operacionalização de muitos serviços é a questão do financiamento. Mas aí a gente deixa de fazer uma discussão mais ampliada disso. Quando a gente tem, no último ano, um projeto, tá, que foi já aprovado, onde congela por 20 anos o investimento em saúde e educação, sendo que nesse investimento em saúde e educação, com o aumento da população e o aumento da necessidade de serviços, isso é uma morte lenta do SUS, porque vai estrangular todos os serviços. Estrangulando os serviços, tá, a precarização desses serviços vai ocorrer, não tem como. Então, o SUS vai precarizar serviços com essa redução de recursos. E aí, vem de um outro lado, também pelo Congresso, que a gente sabe para quem eles trabalham são financiados pelo plano de saúde, são financiados pelo setor privado, onde coloca do plano de saúde popular. Então, ele sai de um sistema universal para abrir uma brecha para o sistema privado. Tá? Então, ao estrangular um lado e abrir uma brecha para o outro, a gente está migrando de sistema, de um sistema universal para um sistema privado. Então, infelizmente, a gente aqui, que a maioria dos nossos colegas aqui são servidores públicos e trabalham no SUS, eu vejo com um problema aí nos próximos 10 anos, que a gente pode, se a gente fizesse essa turma daqui 10 anos, talvez
tivesse 1/3 dos nossos colegas, porque muitos talvez não estivessem mais em serviço público, porque talvez não tenha mais serviço público em saúde. Então, acho que a gente vai ter que discutir a questão de sistema e observar bem o quanto isso tem uma disputa hoje, cada vez maior, para a mudança do sistema. E essa mudança do sistema pode estar acontecendo embaixo dos nossos narizes e a gente nem percebeu o que está acontecendo. E quem depende do sistema público como sobrevivência, como trabalho, tem que começar a rever conceitos, porque pode estar bem prejudicado. Excelente colocação. Olha, me dá uma... Eu sou servidora pública não da saúde, né, embora seja enfermeira, mas infelizmente a gente está vendo um processo, na educação é a mesma coisa, né? O capitalismo impera, a corrupção impera, a gente precisa se mexer, concordo, a gente precisa se mexer, talvez sim, concordo que eu trouxe muito minha discussão no nível gerencial, né, que a gente ainda está trabalhando com essa realidade, ela ainda existe, mas sim, concordo que a gente vive um momento de nação, um momento de corrompimento, né, não chega a ser, não é a corrupção, mas é o corrompimento de um sistema que foi alcançado em vários aspectos. A saúde mental, já se tem muitos serviços privados, casos de álcool e drogas, têm buscado financiamento no Sistema Único de Saúde, e sendo um serviço semipúblico, né? Então, não, o sistema me financia e eu também posso cobrar a entrada do paciente. Realmente, aos poucos, tem se desmantelado a estrutura, a oferta de serviço público. Isso é na saúde, isso é na educação, isso é nos serviços básicos da população. Vamos refletir. Eu acho que vale a pena a gente se informar, vale a pena a gente buscar as reais fontes de dados e informações e a gente se armar para defender aquilo que é importante para nós, se a gente realmente acredita nisso. Tá bom, pessoal? Uma boa noite a todos. Obrigada.